Bom dia, senhores acadêmicos, bom dia, comunidade que nos acompanham em nosso canal no YouTube com essas aulas de direito. A temática que vamos desenvolver hoje diz respeito aos procedimentos processuais, que também são tratados como ritos. É a forma, a marcha como o processo deve caminhar ou tramitar de forma eletrônica ou física, se ainda existir. Então, vale exaltar inicialmente que nós tínhamos no Código de Processo Civil de 1973, no anterior código, a previsão do rito comum ordinário e sumário e os ritos especiais. O novo Código de Processo Civil de 2015 trouxe apenas o rito comum e o rito especial. É isso que nós vamos encontrar no artigo 318, que seja adotado o procedimento comum de forma supletiva para todos os demais ritos, naquilo que for possível de ser ali recepcionado sem contrariar as especialidades de outros ritos. E ainda fala que no tocante àquelas ações específicas que traziam a possibilidade do rito sumário, que aos processos iniciados deve ser concluído o julgamento segundo o rito sumário que existia ali no nosso Código de Processo Civil de 1973, é o que está ali no artigo 1046, seu parágrafo 1º e 2º, no ato das disposições transitórias do novo CPC. Precisamos ficar atento com isso, porque a partir da vigência do novo Código de Processo Civil, temos essa regra transitória. Muitos processos que se tinha um rito sumário, célere, rápido, com a possibilidade de audiência nula, de cumulação de fases ou etapas, aqueles processos iniciais deverão ser concluídos e julgados a partir deste rito, e não nessa nova perspectiva apenas do rito comum e especial. Então são observações iniciais que nós vamos trazendo, até porque esse rito sumário também, que tinha ali no artigo 275, inciso 2, algumas modalidades de ações que deveriam tramitar apenas pelo rito sumário. O que fez o novo legislador processual civil? Terminou remetendo que o julgamento dessas ações deveriam se dar lá pelos juizados especiais cíveis, regidos pela Lei 9.099/95. E isso se faz presente lá no artigo 1063 do ato das disposições transitórias do novo CPC. Então não acabou o rito sumário, que é mais célere, mais rápido, que pode ter uma audiência una, onde se faz tudo ali a um momento só, a parte aparece, apresenta sua defesa, ela é impugnada, o juiz ouve testemunhas e já deita a sentença. Pode ter essa possibilidade, pode ter o que nós chamamos de cumulação de fases ou etapas que existe no procedimento comum, porque o procedimento comum tem bem delineadas 4 fases ou etapas, que é a postulatória, saneatória, instrutória e decisória. E no rito sumário, que não acabou, porque nós não temos uma nova lei ainda regulamentando a situação daqueles feitos que existiam ali no artigo 275, inciso 2, que o artigo 1063 do CPC novo diz que deverão ser julgados lá nos juizados especiais cíveis, regidos pela Lei 9.099, até que surja uma lei regulamentando a situação. De modo que o rito sumário está aí. E o rito sumário não está apenas ali nos juizados especiais cíveis, regidos por uma lei 9.099/95, que a Constituição Federal determinou que ali fosse aplicados ritos sumaríssimos, que ainda são mais céleres, que têm maior celeridade, pressa, com economia de fases ou etapas ou procedimentos processuais. Vocês vão verem que lá nos juizados especiais cíveis, o reclamante, não comparecendo a qualquer das audiências, peremptoriamente está extinto o processo, o que não se dá no rito sumário. A regra é essa. Mas no rito sumaríssimo nós temos isso. Lá no rito sumaríssimo nós vamos encontrar, regido
por meio dessa Lei 9.099/95, que tem a celeridade, informalidade, economia processual e oralidade. Lá, as peças poderão ser interpostas de forma oral, defesa, a reclamação inicial. Nas ações de até 20 salários mínimos, é optativa a presença do advogado. Olha como vamos surgindo. E ali nós temos também a diferença da gratuidade para os atos processuais. Como já dissemos em outras aulas, só vai haver despesas se a parte, por exemplo, reclamante, que é o autor daquele processo, deixar de comparecer a qualquer daquelas audiências. Peremptoriamente o processo é extinto, mas o juiz na decisão tem que condenar o reclamante em custas. E da mesma forma, quando, mais uma vez olhando essa abordagem do rito sumaríssimo, que havendo sentença, ali, caso a parte reclamante recorra daquela sentença, ainda que o juiz negue seguimento àquele recurso, haverá as despesas de custas, de preparo e até mesmo de honorários sucumbenciais, ainda que a parte contrária não tenha feito as contras-razões. Então veja que no rito sumaríssimo, determinado pela nossa Constituição Federal para os juizados especiais, tem todo esse diferencial. Porque no rito sumário, dessas ações que poderão ser ali articuladas por determinação do artigo 1063, elas vão ter uma celeridade, sim. Elas poderão ter uma audiência una, acumulação de fases e etapas, como aqui disse. Haverá uma celeridade do juiz. Do dia que mandar citar a parte, o prazo para a designação da audiência de mediação e incursão deverá ser o mais breve possível. A parte, quando vai para a sua audiência, deverá, por regra, já ali na petição, arrolar suas testemunhas e já até trazer a sua defesa. A curiosidade que existe lá no rito sumaríssimo é que se pede que a defesa já venha para a tentativa de conciliação, mas nada impede que ela seja apresentada até a audiência de instrução, ao enunciado do FUNAGE, que possibilita, lá nesse rito sumaríssimo, estender um pouco mais. Isso são essas diferenças. E a prova mais vívida de que o rito sumário e o sumaríssimo ainda caminham, nós vamos ter na Justiça Trabalhista. Lá nas varas de trabalho ou trabalhistas, nós temos tanto a presença do rito sumário, como do sumaríssimo e do ordinário. Lá nas ações até 2 salários mínimos, deve-se adotar o rito sumário. Nas ações entre 2 salários mínimos ou acima de 2 salários mínimos e inferior a 40 salários mínimos, deve ser adotado o rito sumaríssimo. E acima de 40 salários mínimos, deve-se adotar o rito ordinário, que deve ser o rito comum. São situações que também de ritos, mas o nosso Código de Processo Civil ainda trabalha o chamado rito especial. É verdade, muitos processos, regidos inclusive por leis especiais, trazem ritos que são titulados especiais porque eles trazem uma fase ou etapa totalmente diferenciada do trivial, do comum dos demais processos. Analiso os senhores, por exemplo, numa ação monitória, que num primeiro momento o juiz adotará todos os mecanismos para reconhecer aquele título prescrito, que é um cheque, um duplicata, ou documento, se ele tem a possibilidade de ser acolhido nesta condição para ser executado posteriormente. Se houver, o juiz, nessa primeira fase, deitará uma sentença declaratória dizendo da possibilidade e existência desse documento ser executado numa segunda fase. É assim que se caminha nos ritos especiais. Nas possessórias, o juiz inicialmente pode até conceder um liminar, mas não. Noutras ele pode ir para uma justificação prévia, ouvir as partes para somente após ele mandar citar a parte para se defender, ou dar uma liminar inaudita altera a parte sem ouvir a parte contrária. A maioria desses ritos especiais, que se iniciam por uma etapa ou fase diferenciada ou peculiar, conforme previsto em lei, a tendência deles depois é desembocarem no rito comum.
com suas fases, etapas aqui que nós já conhecemos. Fase postulatória, saneatória, instrutória e decisória. A fase postulatória do procedimento comum, ela se inicia ali desde a petição inicial, com sua confecção, obedecendo aos requisitos do artigo 319, passa ali pelo protocolo, distribuição. Depois, despacho do juiz determinando a citação, a parte citada oferece a defesa e a parte autora faz a impugnação dessa defesa. Então, essa fase postulatória, o último ato dela é a impugnação à defesa. Inicia-se, como observaram os senhores, aí com a petição inicial. Logo após, nós vamos ter a chamada fase saneatória. É o momento em que o juiz vai sanear o processo. Muitos observam dizendo assim, despacho saneador. Aquilo é uma decisão interlocutória em que o juiz vai analisar se existe algum vício a ser saneado, é claro, quando for possível, se tem alguma diligência pleiteada pelas partes para ser suprida, pedido para se juntar um documento, ouvir uma testemunha, se ainda existe, por exemplo, algo que deve ser feito como abertura de vista à parte autora ou contrária, ou ao Ministério Público. Enfim, verificadas todas essas situações, o juiz vai articular os pontos controvertidos que deverão ser levantados na audiência de instrução e julgamento, que ele vai fechar essa decisão interlocutória chamada por muitos de despacho saneador, designando a data de instrução e julgamento. Então, ao fixar os pontos controvertidos, o juiz, dentro desse despacho saneador, dessa decisão interlocutória, ele vai exatamente traçar os pontos que ele acha que é essencial para se discutir, debater em audiência, para evitar discussões desnecessárias, as partes estarem divagando em aspectos pessoais, picuinha, questiúnculos, que nada podem contribuir ao processo e pode ainda atrasar e procrastinar o andamento do feito. Então, fixa-se ali os pontos controvertidos para o debate e discussão naquela audiência de instrução e julgamento. Logo na sequência, nós teremos a chamada fase instrutória. É hora do juiz analisar os meios probatórios existentes no processo. Às vezes, a prova documental é essencial e robusta que o juiz nem seguirá adiante e pode decidir ali o processo de forma antecipada no seu mérito. Se aquela prova era essencial e tudo que se tinha de melhor para se fazer, ou, havendo citação, revelia, e não havendo mais necessidade de outra produção de provas antecipada, julgamento antecipado do mérito. Mas às vezes precisa sim, aí o juiz ainda vai poder, nesta fase instrutória, passar por uma mediação e conciliação. Ele pode a qualquer tempo tentar ouvir as partes no início, até no final do processo. Mas, de outro lado, tem o livre convencimento motivado do juiz, o princípio tarifado das provas. Às vezes tem uma prova pericial, uma confissão, e o juiz, de acordo com o critério adotado para análise desses meios de provas, ele vai, é claro, se for o legal e tarifado, ele tem que observar. Se tem uma prova pericial ali, ele tem que analisar inicialmente ela. Ele sabe da importância de também dar a relevância à confissão enquanto a rainha das provas. E da mesma forma, se eu tenho uma prova documental robusta, essencial, feita nas notas de um cartório, e que não justifica mais prosseguir com o processo com outros meios de provas. Então, tudo isso, se ele está adotando o princípio legal tarifado, ele vai ter que analisar esta hierarquia dessas provas. Mas, às vezes, ele não quer passar por esse critério. E lá na sua decisão, ele fundamenta que está adotando o critério do livre convencimento motivado para se filiar a determinada prova. E assim ele vai seguir nesta terceira fase aí do procedimento comum, que é a fase instrutória. E começa, portanto, se for o caso, a ouvir as testemunhas do autor, do réu, do Ministério Público e até do juiz. O juiz pode apresentar testemunhas também
Ele não pode ficar tão indiferente que muitas vezes não se chega à verdade no processo pela indiferença. Há uma testemunha que é essencial, que foi indicada por outra parte. Ele pede que seja intimada aquela testemunha para ser ouvida em audiência. Após a fase instrutória, é a hora do juiz decidir. No procedimento comum, aí o que nós chamamos de fase decisória, onde, com solução ou sem solução de mérito, ele vai extinguir o processo. Com solução de mérito, naquelas hipóteses que nós conhecemos do artigo 487, e sem solução de mérito, naquelas hipóteses do artigo 485, ambas do Código de Processo Civil 2015. A sentença dele poderá ser condenatória, declaratória, mandamental. Tudo isso pode acontecer até uma decisão mista, envolvendo não só aspecto declaratório, como constitutivo e mandamental. E assim, ele tem todas essas fases. Feito isso na sentença dele, espera-se, é claro, que as partes manifestem o interesse em recorrer. Seria uma nova etapa chamada recursal. Mas isso vai depender da vontade ou do Ministério Público das partes, quererem ou não recorrer à decisão dele. Se não fizerem isso, logo na sequência poderia ter uma nova fase ou etapa chamada de execução, que é a hora também de executar o título judicial objeto aí de uma condenação, mas nem sempre a decisão do juiz é condenatória. É apenas mandamental, declaratória, constitutiva, e por isso essas fases chamadas recursal e executórias, elas poderão até existir, mas demandam muito outras circunstâncias, como vontade das partes, o tipo de sentença existente no processo. E assim caminhamos nós observando que os ritos processuais estão aí. Eles chegaram no novo Código de Processo Civil, ali no artigo 190, com a possibilidade de, havendo convenção entre as partes, elas poderão alterar o rito processual. É claro que deverá haver bom senso nisso. Não se pode, por exemplo, querer sair de um rito que nós conhecemos comum, onde os mecanismos de defesa são os mais ampliados para as partes, para reduzi-lo para um rito sumário. Há essa impossibilidade. O Código de Processo Civil traz, de forma muito expressa, clara, que, havendo avença entre as partes, elas poderiam alterar a modalidades de rito processual. Está no artigo 190. Mas vamos caminhar um aspecto importantíssimo que merece analisar ali no que diz respeito à circunstância de inépcia da inicial, que está lá no artigo 330. E uma delas é quando houver pedidos incompatíveis entre si. E o que é um pedido incompatível entre si? Aquele pedido em que o rito dele não se conjuga com o outro. Não há possibilidade de eles caminharem juntos no mesmo processo. Há uma exceção para isso, que está lá no artigo 327, dizendo que, havendo pedidos incompatíveis entre si, e o mesmo juiz sendo competente para ambos, e podendo se adotar em relação a eles o rito comum, seria possível, porque o rito comum ele é mais amplo. Em todas essas fases e etapas, ele assegura maiores mecanismos de defesa para as partes. Então, nesse caso, nós poderíamos ter mais, é preciso ter cuidado, que nós vamos ter, em muitas circunstâncias, situação de um rito ou de um pedido com um rito que não tem como conjugar com outro rito. É extremamente complexo e dificultoso tentar trazer a convivência de pedidos com ritos diametralmente opostos nas suas diligências e atividades que deverão ser realizadas. Imagine, por exemplo, numa obrigação de fazer que demanda uma série de atividades e se pleitearia aí junto com ele também a investigação de danos morais. Improvável de se fazer tudo isso dentro do mesmo processo. Mas a gente deve lembrar que sempre existiu uma dificuldade de se pleitear na execução de alimentos o rito. Pela prisão do devedor, quando citado para pagar, não justifica a impossibilidade de fazê-lo e não efetiva o pagamento em 3 dias.
seria o rito da restrição pessoal do devedor pelo não pagamento justificado. Mas nessa execução de alimentos tem aquele outro rito da restrição patrimonial. Ou seja, se tal devedor para pagar em determinado prazo, sob pena de penhora do seu bem. Sempre houve uma grande dificuldade em conjugar esses dois ritos no mesmo processo de execução. Mas nós tivemos agora em 2002 uma decisão do STJ lá em Minas Gerais admitindo a possibilidade de conexão, de conjugar esses dois ritos num processo de execução que abarcasse a possibilidade de restrição da pessoa do devedor, ou seja, prisão do devedor pelo não pagamento injustificado na dívida alimentícia, ou penhora dos seus bens pelo não pagamento. E já existia, inclusive, um enunciado do IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, que trazia norteamentos nesse sentido. São circunstâncias que vão se apresentando nesse universo dos ritos, dos procedimentos processuais. Eles trazem a marcha, o caminhar daquilo que deve ser assegurado aos processos, de acordo com seus pedidos, valores da causa, é claro, das diligências que serão essenciais para serem articulados ali dentro. Alterá-los, por convenção, até possível dentro de um bom senso, dentro daquilo que é possível para os pedidos e que não gerem prejuízo para as partes. Sempre analisando a velha perspectiva do artigo 330. Pedidos incompatíveis entre si é causa de inépcia da inicial, salvo se puder admiti-los, havendo o mesmo juiz competente para ambos e de que seja adotado o mesmo procedimento comum para ambos. E adotado o procedimento comum significa dizer adotar um procedimento que seja mais amplo, que traga o maior mecanismo de defesa para as partes envolvidas nesse contexto. Esses são os principais aspectos que poderíamos trazer aí nesse universo dos procedimentos processuais ou ritos. Eles ainda continuam aí para muitas ações, para muitos autores, como o rito sumário, que para muitos autores estaria dentro desse contexto do mandado de segurança, da ação de alimentos, e nós vamos convivendo com eles, seja nos juizados especiais cíveis, seja nas varas de trabalho, sumário, sumaríssimo, ordinário. É importante que cada parte vislumbre bem as suas fases, etapas, mecanismos, diligências necessárias para suprir e não cair na vala da preclusão de direitos ou de ser prejudicados por uma ação perempta, por deixar de comparecer à guisa de ilustração nas audiências, como lá nos juizados especiais cíveis. São circunstâncias importantes. Saber como anda, caminha cada processo na vara específica, no tipo de ação, de pedido, de procedimentos disciplinados pela legislação. Se você gostou dessa aula, dessas informações, se inscreva em nosso canal. Vai lá, deixa o seu comentário, o seu like. Participe. A sua participação será o feedback, o retorno aqui à nossa pessoa para nos apontar que estamos no caminho adequado de compartilhar esses conhecimentos e nos inspirar para novas ideias nesse mundo cativante dos direitos. Deixamos aqui o nosso abraço, gratidão por esses momentos de convivência e até o nosso próximo encontro nessa perspectiva.